Graça e paz, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor e te convido a dar sequência ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, hoje o capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. O tema é o seguinte: do homicídio, a ira difamatória e a urgência da reconciliação. Então te convido à leitura da palavra de Deus, estudo indutivo, Mateus 5, de 21 a 26, observações, interpretação e aplicação. Esse é o método indutivo. Então vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26. Esse texto que nós lemos hoje é da versão NVI, Nova Versão Internacional, né? É a versão que nós escolhemos para este texto. Te convido a orarmos ao nosso Deus, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para nós interpretarmos corretamente, com fidelidade. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia abençoado, dia alegre na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra, de estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Pedimos, ó Deus, perdão dos nossos pecados e a iluminação, o direcionamento do Espírito Santo para lermos, interpretarmos e aplicarmos com fidelidade, de forma correta, de forma que agrade ao Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos começar aqui com as observações. Nós já lemos o texto, né? Algumas perguntas de observação. Depois vamos interpretar e depois vamos aplicar na nossa vida hoje. Então te convido a esse exercício hermenêutico aqui usando o método indutivo. Primeira pergunta: qual é o título? Qual é o título da Sociedade Bíblica do Brasil? Então na versão revista atualizada, se você olhar assim, tem o título é aquela parte em negrito que vem acima do texto. Então, esse título não faz parte do original. Foi colocado pela Sociedade Bíblica. Qual que é o título que está aí na sua Bíblia? Observe, ó, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Então, esse é o título. Jesus completa o que foi dito aos antigos. Então, daqui para frente, no Sermão do Monte, Jesus vai trazer a interpretação correta do Antigo Testamento, de mandamentos do Antigo Testamento, né? Então Jesus não é, ele não está inovando, ele está corrigindo a interpretação que os escribas e fariseus faziam do Antigo Testamento. Então esse é o título. Outra pergunta: quem disse aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento? Então aí no verso 21 Jesus disse, ó, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Quem que falou? Quem disse isso para as pessoas antigas? Foi Moisés? Ou Jesus está fazendo uma referência aqui aos escribas e fariseus? Uma referência aos rabinos? Né? O que os irmãos acham, as pessoas acham? Quem está nos assistindo? Jesus está se referindo a quem? Quem que foi que falou para os antigos que não pode matar e se matar estará sujeito a julgamento? A resposta correta é os escribas e fariseus. Então, aqui Jesus está mostrando um contraste entre a interpretação externalista dos rabinos e a interpretação correta dos mandamentos do Antigo Testamento. Interpretação essa que foi feita por Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte. Tá? Então, é um contraste com o que foi dito pelos escribas, pelos fariseus, pelos rabinos, né, antigamente. Seguindo, quais são as três ações condenadas no verso 22? Analise o verso 22, você vai observar que Jesus está condenando três ações, né, ou três sentimentos, né, contra pessoas. Quais são essas três ações condenadas no verso 22?
Então lê aí novamente o verso 22 e a resposta é a seguinte: Jesus está condenando irar contra o irmão, é a primeira ação, ira difamatória contra pessoas. Ele está condenando chamar o irmão de tolo. Aqui na NVI, a expressão que está na versão NVI é a versão aramaica, né? A palavra aramaica, que está assim, ó. Também qualquer que disser a seu irmão racá. Então essa palavra racá é uma palavra aramaica que significa vazio. Então é um insulto que os judeus usavam, né, para dizer que uma pessoa não tinha conteúdo, uma pessoa vazia, né? Uma pessoa, usando as palavras de hoje, um idiota, um imbecil, cabeça oca, ou, né, até burro. Não, é nesse sentido essa palavra. Então Jesus condena insultar o irmão, chamá-lo de racá, né, ou de vazio, e de tolo. Então são essas três coisas: xingar alguém de tolo, né, racá ou um insulto. Seguindo, as pessoas que têm ações e atitudes desse tipo estão sujeitas a quê? Então, a pessoa que comete essa difamação, essa injúria, né, comete esse insulto contra outra pessoa, quem faz isso está sujeito a quê? Qual que é a consequência de quem faz isso, né? Então aqui no verso 22, Jesus fala que quem faz isso está sujeito a três coisas: ao julgamento, está sujeito ao julgamento no tribunal e está sujeito também ao inferno. Então observe o verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou louco estará sujeito ao inferno de fogo. Tá? Então, três sujeições: julgamento pelo tribunal e inferno. Tá? Então, aqui, quando Jesus fala julgamento pelo tribunal, é uma referência ao Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, né? E quando ele faz uma referência aqui a inferno, em algumas traduções traz a palavra Geena. Geena, né, significa Vale do Inom. Era um local no sul de Jerusalém, onde se queimava o lixo da cidade. Então era um lixão que ficava pegando fogo o tempo todo. Eles queimavam o lixo da cidade na parte sul, Vale do Inom. Né? Em épocas antigas, na época dos reis Acás e Manassés, também nesse local foram feitos sacrifícios humanos a Moloque. Então, ao longo do tempo, na tradição judaica, aquele lugar, o Vale do Inom, o Geena, passou a ser uma figura de maldição, uma figura de punição, uma figura do inferno. Então, por isso que a Bíblia fala inferno, e no original a gente vai ver essa palavra Geena, né? Seguindo aqui, ó, a coisa que o irmão possa ter contra o ofertante decorre das ações condenadas no verso 22. Então, aqui fala assim, ó: se, pois, no verso 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, essa alguma coisa que o irmão tem contra o ofertante se refere ao que foi condenado no verso 22, a ofensa, a ira, chamado de racá, de vazio, de imbecil, de tolo, de cabeça oca, de burro, de louco. Então é isso. Estamos falando, quando você vai ofertar a Deus e se lembra que um irmão foi ofendido por você dessa forma, é nesse sentido, né? Aqui, essa coisa que alguém possa ter contra o outro, são essas ofensas que essa pessoa sofreu? A resposta é sim, é isso mesmo, está relacionado. Então o verso 23 está relacionado com o verso 22. Tá? Então quem viola o que Jesus está falando no verso 22 se torna o ofensor. Tá? É o ofensor. Então aqui não se trata assim, não está falando para quem foi ofendido, está falando para quem ofendeu. Então quem ofendeu e vai ofertar a Deus e se lembra, ó, eu ofendi uma pessoa. Então, essa pessoa que ofendeu, então o mandamento é para ela, para o ofensor, nesse caso aqui, não para o ofendido. Seguindo com as observações, né?
O mandamento da reconciliação é dado ao ofensor acusado ou ao ofendido? Já respondi, né? Então, o que Jesus está falando, nesse caso aqui, ele está falando para quem ofendeu o irmão ou para quem foi ofendido? Está falando para quem ofendeu. Então, quem ofendeu com a ira, com a difamação, com as palavras, com os xingamentos, né? E vai ofertar a Deus e se lembra? Não. Deixa a sua oferta e se reconcilie. É a próxima pergunta. Qual é o comportamento exigido do ofertante nessas circunstâncias? O ofertante, ele é o ofensor. Ele vai fazer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. Mas ele ofendeu uma pessoa. O que é exigido dele? Está aí no verso 23 e no verso 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Então, o que é exigido dele? Deixa a oferta lá na presença do altar, diante do altar, perante o altar, vai se reconciliar com a pessoa que você ofendeu, depois você volta e oferece a Deus a sua oferta. Tá? Então aqui Jesus está ensinando, ele está falando da sabedoria do acordo entre as pessoas, né? Porque ela se aplica ao relacionamento com Deus. Então o acordo entre as pessoas vai afetar na qualidade do relacionamento de quem ofendeu com Deus, né? Então aqui há uma sabedoria em se reconciliar, porque a não reconciliação afeta o relacionamento com Deus, é nesse sentido. Seguindo, em quais versículos estão os dois exemplos de como lidar com a ira mediante a reconciliação? Então Jesus traz essa interpretação correta do mandamento do homicídio, né? Ele traz a interpretação correta relacionando o mandamento do homicídio com a ira. E aí ele traz dois exemplos para as pessoas entenderem o que ele estava falando, para ficar mais fácil para entender. Onde que estão esses dois exemplos, né? Essas ilustrações que Jesus traz. A primeira está no verso 23 e no verso 24. E a segunda no verso 25 e 26. Então são duas histórias, dois exemplos. Qual é o primeiro? É esse que eu li. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Então aqui o exemplo é um relacionamento religioso. A pessoa vai à igreja, oferecer alguma coisa a Deus, no caso aqui, né, era o templo, no templo, fazer um sacrifício, lembra que ofendeu alguém, deixa lá, vai lá se reconciliar, pedir perdão, pedir desculpa, depois volta e oferece a Deus. Senão Deus não vai... Aqui está implícito, senão isso vai ficar comprometido, o seu relacionamento com Deus fica comprometido. E o outro exemplo que Jesus dá está no verso 25, verso 26, que ele fala assim, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o outro exemplo que Jesus dá é um exemplo que envolve dívida. Então, naquela época, quando alguém ficava devendo, o credor pegava a pessoa e levava à força à presença do juiz. E aí a pessoa era julgada e poderia ser condenada e levada à prisão. Então, é o outro exemplo que Jesus dá. Então, ele está falando, se você, né, ofendeu alguém, se reconcilie com essa pessoa antes que essa pessoa te leve a julgamento, te leve ao tribunal. E uma vez diante do tribunal, você pode ser condenado. E condenado, você pode ser recolhido à prisão. É nesse sentido. Então, são dois exemplos para ensinar a urgência da necessidade da reconciliação. Então, são duas histórias para ensinar isso. Então, Jesus ele ensina sobre a urgência da reconciliação, mostrando que ela é mais importante que os deveres religiosos e que ela evita o julgamento e a prisão. Então, é mais importante para Deus que a pessoa se reconcilie com alguém que ele ofendeu do que essa pessoa tentar cumprir deveres religiosos. Por quê? Porque se a pessoa ofende gravemente alguém dessa forma, que Jesus iguala ao homicídio, como que essa pessoa vai chegar diante de Deus para oferecer sacrifício? Deus vai interpretar isso como fingimento, como simulação, e não vai receber. Então, Jesus está falando, é mais urgente que você resolva esse problema, que você se reconcilie, depois você vem e ofereça a Deus a sua oferta. Tá?
E no verso 26, para finalizar aqui a parte da observação, é importante a gente falar aqui que no verso 26, Jesus fala assim, ó, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse verso aqui, Jesus não está falando que a pessoa vai ser recolhida à prisão e que o fato dela ficar presa, o simples fato dela perder a liberdade, vamos interpretar assim no sentido literal, a liberdade de ir e vir, isso é suficiente para ela pagar a dívida dela com uma outra pessoa. Não, aqui é só uma ilustração. Jesus não está falando nesse sentido, ou alguns poderiam ter interpretado, Jesus está falando aqui do purgatório, que a pessoa vai para o inferno, mas quando ela pagar o último centavo, aí ela sai. Não, não é nesse sentido. Até porque Jesus está falando de ofensa pessoal. Alguém ofendeu pessoalmente o outro. Então, o fato de ficar recolhido a uma prisão não vai trazer a reconciliação. São questões pessoais, né? Questões da esfera do relacionamento. Então, aqui é só uma ilustração que Jesus usou para mostrar que há uma urgência em se reconciliar. Porque senão a pessoa está sujeita a julgamento, a condenação e a prisão. Tá? Ele não está falando aqui de purgatório ou de pagamento de dívida pelo simples recolhimento a uma prisão, por exemplo. Tá? Vamos passar agora, irmãos, para a segunda parte, que é a interpretação. Nós já observamos, vamos interpretar. Ó, nesse texto, Jesus fala da ira difamatória e da urgência da reconciliação para evitar o julgamento, a condenação e a prisão. Resumindo, é isso aqui. Ó. Nesse texto que nós lemos, Jesus está falando da ira difamatória e da urgência da reconciliação. Para quê? Para evitar o julgamento, para evitar a condenação e para evitar a prisão. É isso que Jesus está falando aqui? Nós podemos resumir dessa forma? Condenando a ira, falando que é urgente se reconciliar, e isso é sábio, porque evita julgamento, condenação e prisão? Sim, aqui é um resumo, né? Em poucas palavras, uma interpretação do que nós estudamos. Mas nós podemos aprofundar mais também dizendo o seguinte, ó, a lei do Antigo Testamento indica um problema fundamental. Então a lei de Moisés, ela indica um problema fundamental. Que problema é esse? A ira difamatória do ser humano. A ira difamatória do ser humano. Então Jesus ele relaciona a ira ao homicídio. Então esse tipo de ira, ele recebe um julgamento semelhante ao julgamento do homicida. Por quê? Porque a ira, ela mata a pessoa. A ira difamatória, ela mata a pessoa no coração. A pessoa que tem ira contra o outro, ela deseja a morte da outra pessoa. Essa ira, ela está na raiz dos homicídios reais, materiais, né? Quando a pessoa chega a tirar a vida de alguém, o coração dela está dominado pela ira. Por isso que Jesus relaciona essas duas situações, né? Então, a ira, ela desconstrói a imagem do ser humano. Ela desconstrói a dignidade da pessoa, o valor da pessoa, a sua existência como pessoa criada, a imagem de Deus. Por isso que essa interpretação de Jesus é uma interpretação perfeita, correta. A ira difamatória está na raiz dos homicídios, né? Então nós podemos responder sim para todas essas questões levantadas aqui. E seguindo, ó, Jesus ele não condena a ira contra o pecado e a injustiça, mas a ira contra as pessoas. Então aqui nesse texto, Jesus está falando da ira pessoal, contra o irmão. Observa que nos versículos ele fala contra o irmão, contra o irmão, contra o irmão. Ou seja, ele não está condenando todo tipo de ira. Ele está condenando a ira contra seres humanos, contra pessoas. Porque a ira contra o pecado, a ira contra a injustiça, ela não é condenada pela Bíblia. A gente sabe que Jesus ele se irou algumas vezes, mas Jesus não se irava contra pessoas, Jesus se irava contra pecado, contra injustiça. Inclusive o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2, 23, isso, ele escreveu assim, ó, pois ele, Jesus, né, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Né? Então isso mostra que a ira é contra as pessoas, isso é condenado, isso leva a julgamento, a condenação e sujeita a pessoa até mesmo ao inferno. É isso que Jesus está ensinando, né? O teólogo D.A. Carson, ele escreveu o seguinte, admitamos, somos rápidos para nos irar contra pessoas, somos rápidos para nos irar quando somos pessoalmente afrontados, mas lentos para sentir ira quando vemos o pecado e a injustiça se multiplicar em outras áreas. Continuando, quando reagimos com ira,
Podemos nos iludir, pensamos que estamos defendendo a verdade e o direito, mas lá no fundo estamos mais preocupados em nos defender. Palavras de D.A. Carson. Outro ponto aqui para nossa reflexão, ponto de interpretação, Jesus ensina que o mais importante é a pessoa se reconciliar com o irmão ofendido do que se desincumbir de um dever religioso. É isso que Jesus está ensinando. Pois passa a ser fingimento e enganação se o adorador se comportou tão mal com o outro. Então é mais importante se reconciliar do que ofertar a Deus. Porque se a pessoa não se reconcilia, ela ofendeu gravemente, não se reconcilia, a tentativa de ofertar a Deus é vista por Deus como fingimento, como enganação. Né? E Jesus não aceita isso, Jesus não aceita nada disso. Jesus ele exige integridade, pureza, Jesus exige o amor. Não, Jesus não aceita que essas coisas sejam trocadas por cerimônia. Então muitas pessoas cometem essa falha, né? São pessoas cerimoniosas, mas não têm iniciativa para pedir perdão das ofensas que cometem o tempo todo ou em vários momentos contra pessoas criadas por Deus. Então é isso que Jesus está ensinando. Deixa a sua oferta, resolve esse problema que é mais urgente. É tão urgente que ele contou aquelas duas histórias, né? Inclusive aquela do oficial de justiça, do juiz. É urgente, você está sendo levado. Você está sendo levado à força ao juiz. Enquanto você está andando no caminho, resolva logo esse problema antes que ele te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e o oficial de justiça te leve para a prisão. É sério, é urgente. Então, é isso que Jesus está ensinando. Depois, não é que ele está desvalorizando a adoração. Ele está falando que tem coisas que têm que ser feitas primeiro, né? Porque comprometem as outras. Então, esse pecado não arrependido, essa ofensa, essa ira difamatória, ela impede a adoração a Deus. Deus não aceita adoração de hipócrita, de pessoa fingida, né? Pessoa que está achando que consegue enganar a Deus. De Deus não se zomba, é nesse sentido. E agora vamos partir para a parte da aplicação. Diz o seguinte, vamos aplicar então esse texto aqui. Podemos aplicar da seguinte forma. Nós já observamos, interpretamos e agora vamos trazer o que esse texto nos ensina hoje. Algumas questões para a nossa reflexão. Será que esse tipo de ira condenado por Jesus aqui nesse texto está presente nos grupos de WhatsApp? Eu faço essa pergunta. Faça uma análise dos grupos de WhatsApp que você pertence. E lembre, Jesus está condenando uma ira difamatória. Você consegue ver essa ira condenada por Jesus Cristo nos grupos de WhatsApp hoje em dia? Outro ponto para nossa reflexão. Palavras irascíveis como idiota, imbecil, burro, analfabeto, vagabundo, imaturo. Essas palavras não estão na mesma categoria que a palavra racá que Jesus utilizou aqui, que é aquela palavra que significa vazio, cabeça oca, pessoa sem valor, sem conteúdo. Ou não estão na mesma categoria da palavra que Jesus usa aqui no terceiro exemplo, tolo, xingar uma pessoa de tola, de louca. Terceiro ponto. Conforme esse ensino de Jesus, há motivo para cristãos ofenderem pessoalmente familiares, amigos e outras pessoas por uma causa ideológica? Há motivo para cristãos, pessoas que se declaram cristãs, ofenderem os outros? Há alguma justificativa nessa ofensa, nessa manifestação de ira? Há alguma causa ideológica que justifica, aqui nesse texto, Jesus está dando alguma justificativa ideológica aqui para esse comportamento ofensivo, difamatório? Se essas pessoas não buscarem a reconciliação com os ofendidos, será que os cultos, jejuns, será que as ofertas, será que tudo isso vai ser aceito por Deus, usando esse texto que Jesus disse? E para finalizar, é um conselho,
usando uma parte aqui do texto, que eu deixo para vocês, para todos nós. Afaste-se de toda maldade, de toda animosidade pessoal. Afaste-se da ira difamatória contra os outros, pois até aquele que se irar contra seu irmão será sujeito a julgamento, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a refletir e continuar estudando a Bíblia, colocando em prática os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Um dia abençoado a todos.